Olá, que Deus abençoe você. Estou de volta com mais um capítulo desse livro misterioso. Calma, estamos chegando no final. O tema de hoje é conversando sobre música. Então, semana passada falamos sobre o sexo, que não precisamos ter medo, como pai, como mãe, de ensinar os nossos filhos. E agora vamos aprender sobre a influência da música. Então, vamos lá. Se existe algum assunto mais difícil de discutir com seus filhos do que sexo, esse tema é música. Eu concordo. Mais especificamente, a contemporânea. Deixe-me começar com uma história da minha juventude. Então, aqui o autor vai escrever a história da juventude dele. Então, vamos aprender. Em 1963, eu estava no time de futebol do ensino médio. Meus pais eram cristãos, sérios e muito preocupados com o impacto que o mundo causaria em seus filhos. Como costuma-se dizer, eu era uma pessoa bem caseira. Um dia no vestiário, após o treino, um veterano perguntou o que eu achava de uma música. Para vocês que não estão familiarizados com o que foi moda, mas hoje faz parte do passado, essa banda era um grupo de surfistas, aloirados, aparentando uma leve ressaca que cantava sobre grandes ondas, carros velozes que apareciam com garotas da Califórnia em festas. No começo dos anos 60, essa temática agradava aos jovens. De qualquer forma, respondi que nunca tinha ouvido aquela música. O rapaz, a estrela do futebol do colégio, ficou perplexo. Como assim você não conhece essa banda? Para ele, seria impossível alguém não conhecer aquela música. Ele me olhou com uma mistura de espanto, pena e incredulidade. Definitivamente eu estava por fora. O impacto foi devastador. Estava claro que eu não fazia parte do mundo dos descolados. Eu não era um deles. Essa ilustração mostra como a música é importante na vida de um jovem. Por quê? Se eu não conheço, eu não vou fazer parte do grupo. E por ser significativo na vida dos adolescentes, é relevante para as crianças, pois elas também não querem ser socialmente excluídas. Então, as crianças e os jovens, eles, para que eles não sejam excluídos dos grupos, eles acabam fazendo o quê? Se misturando. Então, eles são influenciados e não acabam influenciando para fazer parte. A música faz parte do dia a dia do mundo. Shows de premiação musical se multiplicam. Em 1999, os americanos gastaram 14 bilhões em compras relacionadas a músicas. A música é um grande negócio nos Estados Unidos. Na verdade, a indústria musical é um grande negócio em quase todas as culturas e comunidades ao redor do mundo. Por quê? Porque Deus criou a música para ser importante. Obviamente, a música causa um forte impacto nas pessoas. É comum pensarmos no domínio da música como uma tendência introduzida recentemente pela tecnologia moderna de gravação. Contudo, considere esse relato sobre um jovem músico popular. Então, um relato de um jovem. Enquanto se apresentava, ele se preocupava tanto com a sua aparência quanto com a música que tocava. Ao redor dele, jovens moças desmaiavam, outras lutavam por peças de suas roupas. O músico encorajava essa conduta porque isso fazia sua lenda crescer. Quem era esse homem selvagem por quem as mulheres clamavam? Seria essa uma cena dos anos 90, 80, 70 ou 60? Na verdade, é uma cena dos anos 30, de 1830. O músico era Franz Liszt, o famoso compositor e pianista clássico. Não, ele não foi a primeira estrela do rock. Suas músicas nos shows eram as mesmas que ainda podem ser ouvidas nas rádios de músicas clássicas. Sua música não era alta ou estridente comparadas aos nossos padrões.
Também não eram conduzidas por músicos de aparência estranha, cujas fotos causam pesadelos nos pais. A reação do público era iguais às dos fãs de Elvis e dos Beatles. A música é poderosa. Por ser poderosa, devemos entender a origem e o propósito da música. A Bíblia nos dá uma perspectiva sobre o poder da música. Vemos em Apocalipse 5:9, no anúncio do nascimento de Cristo e em outras passagens, que a música é um ato de adoração que acontece no céu. Isso nos diz que a música tem uma origem celestial. Ela existe antes de o homem ser criado. Qualquer coisa que foi usada no céu para honrar a Deus antes que a terra fosse criada tem bastante poder e relevância. O propósito de Deus para a música na terra é fortalecer e intensificar nosso relacionamento com Ele. Então, a música foi criada para intensificar esse relacionamento. A música é mais um ato de adoração, louvor, é adorar ao Senhor. Não desconsidere a importância desse ponto quando você pensar ou falar sobre música. A música não é invenção do homem, mas de Deus. Antes de tudo, ela foi projetada para louvar a Deus. Ouça as palavras do Salmo 92, do 1 ao 4. Vamos lá. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da líria de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. É um lindo salmo. O salmista diz que cantar louvores a Deus é algo bom. A música pode ter o poder de fazer com que sua mente esteja focado na glória de Deus. Ela pode estimular a alegria e a gratidão em você. E tem o potencial de levar sua mente a meditar em Deus e em seus caminhos. A música ela também pode criar uma fidelidade intensa, emocional e relacional para com Deus. E assim como veremos a seguir, a música que não tem Deus como foco pode criar uma fidelidade intensa, emocional e relacional para com os inimigos de Deus. Como a Bíblia demonstra os bons efeitos da música no seu relacionamento com Deus? Então vamos lá, vou fazer essa pergunta para você. Como a Bíblia demonstra os bons efeitos da música no seu relacionamento com Deus? Primeiro, a música expressa amor e lealdade à verdade de Deus. Após Deus ter resgatado Israel do Egito de uma maneira impressionante, Moisés e o povo entoaram um cântico de celebração pelo poder redentor de Deus. Para ajudar Israel a se lembrar do grande poder da fidelidade de Deus, Moisés providenciou uma canção para o povo entoar, a fim de manter o ato da redenção vivo e claro no pensamento deles. Ou seja, a música traz tudo, né? Através da música conseguimos transmitir gratidão, lealdade ao Senhor. Olha o que está escrito então em Êxodo 14, 31, do 15 ao 2. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Em segundo lugar, Moisés providenciou um cântico a Israel para que se lembrasse dos maravilhosos atos redentores de Deus na história do povo. À medida que se preparavam para entrar na terra prometida, ele os lembrava da aliança de Deus com um cântico registrado em Deuteronômio 31:30. Em terceiro lugar, a música pode trazer calma. Podemos
constatar isso ao ver Davi tocar sua música para aliviar o espírito atormentado do rei Saul. Os salmos estão vivos com a energia e a beleza da música. Em quarto lugar, está Paulo mencionando o uso da música em seu coração para manter cristãos focados nas prioridades que agradam a Deus. Ou seja, a música foi algo criado por Deus como forma de adoração, de relacionamento. Foi criado por Deus e não pelo homem. No entanto, de forma semelhante, a música tem o potencial de estabelecer um estilo de vida marcado pela perversidade. Em Êxodo 32:18, lemos: Respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Isso mostra que Israel novamente usou a música para estabelecer e celebrar um compromisso que eles firmaram. Mas, diferentemente da alegria e do louvor a Deus, que era o foco do cântico em Êxodo 15, dessa vez o compromisso era com a perversidade e com a desobediência. A música foi usada para comemorar as ações pecaminosas de Israel da mesma maneira que havia sido um instrumento para celebrar a fidelidade de Deus anteriormente. Então, com a música, eles celebraram antes algo que era glorioso e agora estão celebrando algo que é contra a vontade de Deus. As pessoas cantavam e dançavam ao redor da imagem de um bezerro de ouro. Aquele era um som terrível que Moisés ouviu ao descer do monte. Usos semelhantes da música para apoiar a perversidade podem ser encontrados em Amós 5, 21, 24 e em Ezequiel 26, 13. Podemos observar que as pessoas se utilizam da música para enfatizar comportamentos justos e injustos. É o mesmo caso do alerta de Tiago sobre o uso da língua. A mesma boca pode ser usada para louvor ou para blasfêmia. Obviamente, a música em si não é um problema. Nada indica que o estilo da música era a questão. No entanto, se o coração está na direção correta, a música pode solidificar uma virtude, estimular ao crescimento e a virtude ainda maiores. Mas se o coração não visa o louvor a Deus, a música pode conduzir ao pecado e à destruição. As pessoas se permitem ser influenciadas pelo poder da música. E quando suas atitudes e emoções são negadas, a música pode levá-las a uma fidelidade a relacionamentos ímpios distantes de Deus. O único cenário em que a música produzirá o que é excelente e não o que é detestável é aquele no qual a vida é governada pelo Espírito Santo e o coração deseja cantar louvores a Deus. Em Efésios 5, 18 ao 20, diz assim: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa questão de música pega muito na vida de crianças e adolescentes, viu? E é uma coisa que de tempos em tempos eu tenho que ir lá na escolinha, no Ministério Infantil, e falar sobre a influência da música, quais são as influências que a música está trazendo. E hoje, né, hoje a música tem vários ritmos, batidas e principalmente palavras, gírias, né, que estão conduzindo essas crianças, né? Eu já falei de acho que na semana retrasada, uma criança que estava dançando funk em cima de um carro, né, requebrando, rebolando, e adultos ali filmando, batendo palma, achando aquilo lindo. Mas, na verdade, você sensualizar, colocando uma criança para sensualizar
mas uma batida do quê? Uma batida de funk, uma batida... E o funk, sabemos que o funk, ele tem esse contexto, né, sensual, onde a mulher precisa expor ali a parte do seu corpo, se mostrar, né, ali para os homens. E os homens, e o funk também ensina os homens a olhar para a mulher de uma forma desrespeitosa, olhar para ela como um objeto. E sem contar os casos, né, de mulheres e homens que estão em depressão e ficam ouvindo melodias, músicas melancólicas, para alimentar aquela depressão. Eu sei disso porque quando eu cheguei no ministério, eu era uma adolescente. E devido a um relacionamento tolo, eu entrei em depressão. E o que mais me alimentava era o choro e música de fim de namoro. Sabe aquelas músicas de fim de namoro? Nossa, era assim. Eu ficava o dia inteiro ouvindo música melancólica e chorando. E isso só me levava mais para depressão. E aquilo só ia aumentando. Então a música, ela tem o poder de influenciar o que está aqui dentro. Ou ela nos leva para o alto, ou ela vai te afundar de vez. Voltando, em Efésios 5,19, fala que há uma música que Deus quer que toque no seu coração e no coração de seus filhos. O apóstolo Paulo fala sobre cantar e louvar de coração ao Senhor no sentido de ser cheio do Espírito Santo e expressar gratidão a Deus. De quem é a música que está tocando em seu coração? É a música da retidão ou da destruição? Então, eu estou te perguntando isso. Que música está tocando no seu coração, na sua casa, na vida dos seus filhos? É de amor ou é de destruição? É a música de Deus ou do príncipe deste mundo? Esse é o ponto. Música. Como tudo na vida não é um assunto neutro, a música vai aprofundar seu relacionamento com Deus ou vai afastá-lo dele e aproximar você do mundo. Jesus mesmo disse: aquele que não está comigo está contra mim. Você certamente deseja que seus filhos tenham consciência do poder real que a música tem. Há músicas neste mundo e haverá no mundo que está por vir também. A música é poderosa. Ela pode aprofundar seu relacionamento ou o seu relacionamento dos seus filhos com Deus, ou aprofundar o seu relacionamento com alguém ou com alguma outra coisa. Quando Satanás caiu do céu, ele deve ter trazido consigo memórias musicais. Como podemos ver, Satanás é, antes de tudo, o grande enganador. Ele é sagaz. A música se tornou um instrumento poderoso nas mãos dele para enganar. Vamos analisar rapidamente como a música pode ser negativa. Desde o início, Israel sabia que estava desobedecendo a Deus ao construir os bezerros de ouro. A música ajudou essa nação a executar esse ato pecaminoso. Muitos anos depois, quando Deus, pela instrumentalidade de Amós, acusou Israel de hipocrisia no louvor, ele especificamente rejeitou a música deles. Olha o que está escrito então, aí em Amós 5, 21 ao 24. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Qual música Deus rejeitou aqui? O próprio salmo que ele havia ordenado para ser entoado com louvor. Isso é profundo. Agradar a Deus com música é, acima de tudo, uma questão do coração. Essa passagem põe um fim no debate sobre quais formas de músicas são boas ou quais são ruins.
Não há dúvidas de que a música em questão era de boa origem. A música veio de Deus. No entanto, os israelitas usaram esse cântico maravilhoso para seus próprios fins. Então, em vez de construir um relacionamento mais próximo com Deus, isso tornou-se uma ferramenta para afastá-los dele. A música foi projetada para estreitar relacionamentos. Pais, vocês devem entender isso. Se vocês tentarem controlar a música que seus filhos escutam, sem entender o impacto relacional que ela tem, vocês não serão capazes de ter conversas produtivas com eles a respeito. Em vez disso, você o afastará. Não basta eu dizer não, não pode. Eu preciso explicar a origem e o porquê não pode. Quando seu filho descobre uma música que ama, que escuta muitas e muitas vezes, há algo naquela música com que ele se identifica. É como eu falei, lembra dos desenhos? Se o seu filho é viciado em um desenho, uma série, tem algo lá que ele se identifica e pode ser algo perigoso. Assim ocorre também na música. De alguma forma, essa música expressa o que ele sente ou verbaliza seus pensamentos e suas atitudes. Ele investe nas músicas e nos artistas que ele gosta e se apega a eles. Se você ameaçar tirar a música dele porque não aprova, isso poderá ser considerado como uma ameaça pessoal em um nível que você nem imagina. Se você entende que esse relacionamento é tendencioso, ilusório e negativo, mas seu filho entende que essa é uma forma de grande satisfação, ele provavelmente ficará bem ressentido com sua interferência. Caso você insista em discutir com seus filhos sobre gênero musical, uma hora você acabará perdendo para eles. Se você decide debater com eles acerca de algum gênero musical, seja rock, música sertaneja, música clássica, jazz, seja qual for, com base em se é bom ou ruim, seu foco estará errado. Você perderá a oportunidade de ajudar seus filhos a entenderem o poder que a música tem na construção do relacionamento deles com Deus. O problema com a música que Deus odiou em Amós 5 não foi o estilo musical, mas foi a atitude do coração. O único requisito para uma música piedosa é aquela que deve ser usada para nos direcionar a Deus. Beethoven foi um homem ímpio cuja tendência era louvar o homem, conforme ilustra sua nova sinfonia, com sua ode à alegria. No entanto, sua música ressoa beleza e poder. É possível ouvir a música dele e louvar a Deus ou louvar o homem em seu coração. É uma questão de orientação do nosso coração. Rock por si só não precisa ser contra Deus, apesar de muitas músicas de rock serem ímpias. Novamente, é uma questão do coração. Isso significa que a forma da música é irrelevante? Não. Mas o que importa é saber que a forma ou estilo da música não é a questão. Se os salmos escritos pelo Espírito Santo podem ser cantados de forma que Deus os rejeite, devemos concluir que Deus está interessado em algo além do estilo musical. Muitas músicas contemporâneas são perturbadoras porque são usadas para promover o mal. No entanto, é possível que as mesmas formas musicais sejam usadas para louvar a Deus. As letras de algumas músicas são poderosas, profundas, humildes e cheias de um transbordante louvor a Deus. Em uma de suas músicas, ele diz, aqui fala de um cantor, diz assim: continuarei cantando até ter certeza que chegou minha hora de partir. Quando eu partir, irei com Elias. Não ficarei triste ao dizer adeus. Ou seja, a música, como um desenho, ela também tem o poder de influenciar. E é interessante que eu já falei sobre isso com as crianças, que eu já peguei crianças entrando no Ministério Infantil com fone de ouvido. E eu peguei para ouvir e não me agradei do que eu acabei ouvindo ali, o gênero musical. E eu peguei e fiz esse teste com eles.
eu coloquei um funk um funk na escolinha, e eles ficaram assim, assustados. Olharam para mim e falaram: tia, por que você está fazendo isso? Tia, por que você está colocando essa música aqui? Eu falei: porque eu não posso? Não, tia, você não pode, aqui é uma igreja, que a gente aprende sobre Jesus. Eu falei: como assim eu não posso? Por que eu não posso? Lá na casa de vocês, no celular, no foninho, vocês não estão ouvindo também? Então, por que eu não posso colocar aqui? Qual é a diferença? Ah, tia, é porque aqui é uma igreja. Eu falei: não tem diferença. Aqui é a casa de Deus, como o seu coração também é a casa de Deus. E você precisa guardar o seu coração. Assim como você está incomodado com a música que eu coloquei aqui, você deve ter esse mesmo incômodo no seu coração. Quando você coloca uma música ou algo que não glorifica a Deus, mas músicas que levam para uma maldade, para uma imoralidade, então não tem diferença. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde, a palavra de Deus diz, guarde o seu coração. E eu conheço jovens que ainda têm essa dificuldade em relação ao gênero musical. Ah, eu gosto de tal banda, eu gosto de tal música. Mas qual é o significado da letra? Para onde está conduzindo, essa música está te conduzindo para qual caminho? Eu falei de vários gêneros musicais, do sertanejo. Tem até uma senhora, uma tia que estava na escolinha, que eu falei do sertanejo. Eu falei assim, o sertanejo leva a pessoa a ser alcoólatra, leva a pessoa a ser chifruda, a trair, leva vários tipos. Aí a tia da escola falou assim: nossa, pastora, isso é verdade, porque eu lembro numa fase da minha vida que eu ficava ouvindo música sertaneja o dia inteiro. E quando acabava o dia, eu estava chorando, triste, melancólica com aquilo. Mas significa o quê? Que ela ficou se alimentando. A música é um alimento. Por isso que por isso que está falando aqui, que precisamos escolher quais são os tipos de gêneros, de músicas, de letra que estamos bebendo. Como a televisão é uma porta, ouvir música é um alimento. Então, você como pai, você como mãe, do que você está, com que os seus filhos estão se alimentando, qual é o gênero musical que eles estão ouvindo, para onde está levando eles. Eu já tive aqui na igreja jovens que começaram assim, não sabiam nenhum louvor, mas a música que toca lá no mundo sabia todas. E isso foi levando e conduzindo esse jovem para o mundo, para as escolhas erradas, para o desejo, porque a música mundana, ela desperta esse desejo de querer saber, nossa, como deve ser lá fora, como deve ser ir para um show, tomar cerveja, mulherada, homens, como deve ser. Então a música, ela traz isso, e o diabo, ele veio para enganar, e ele usou algo que Deus criou, porque a música é uma criação de Deus, mas ele usou isso para transformar isso em algo ruim, né? Tem músicas que levam você a práticas que são totalmente contra a palavra de Deus. E infelizmente, tem muitos jovens que estão tendo atitudes sem pensar na consequência por conta daquilo que está ouvindo. Então, a música é um alimento e precisamos ficar atento. A música pode se tornar uma tentação para que seu filho se enxergue como alguém estranho ou descolado. Durante a adolescência, muitos jovens lutam com a incerteza, com a insegurança, com a autocomiseração e com os outros altos e baixos emocionais. Música populares geralmente descrevem o que os jovens estão vivenciando, sentimentos negativos e autocomiseração. Então, a música atrai o jovem porque alimenta esse sentimento miserável, vai alimentando esse jovem. Então, atrai realmente os jovens. E de desprezo podem ser intensificados. Então, se um jovem ele já se sente sozinho, desprezado,
a música só vai alimentar esse sentimento no coração dele. A música pode sutilmente levar aos seus filhos a se identificarem com aqueles que odeiam a Deus. Esse é o perigo que você deve ensiná-los a evitar. Contudo, a música usada para a glória de Deus também pode ajudar seus filhos a se identificarem com Deus e com o povo dele. É nisso que suas conversas com eles devem estar centradas. De quem é a música que está tocando no coração dos seus filhos? De quem é a música que está tocando no coração dos seus filhos? Você precisa responder isso. Qual é a música que está tocando no coração dos meus filhos? E mais algo que eu quero trazer para você, que todo domingo, depois da refeição, depois do cultinho, a bispa ela canta com as crianças porque ele vive. Isso é importante. Para muitos é besteira, ai, para que isso? Não, ela canta já faz muito tempo, né? Hoje o João tem 7 anos, ela canta desde que ele era pequenininho, bebezinho, ela canta porque ele vive. Hoje eles cantam, às vezes a vovó esquece a letra e eles continuam cantando. Canta porque ele vive. Então, qual é a música que está tocando no coração dos seus filhos? Se eu sentar com o seu filho agora e eu pedir para ele cantar um louvor, será que ele vai saber cantar um louvor? Infelizmente, tem crianças dentro da igreja que não sabem cantar um louvor. Não sabe cantar nem porque ele vive. Então, como pai, como mãe, como autoridade, você precisa saber. E esse livro, ele está nos levando a todos os sentidos dos nossos filhos, a estudarmos os nossos filhos com aquilo que eles estão olhando, observando, ouvindo, falando. Esse livro está nos ensinando como conduzir todas as áreas da vida dos nossos filhos, incluindo as músicas. Esse foi mais um capítulo. Tem umas perguntas aqui que eu vou deixar de atividade para você. Então, a primeira pergunta é: que papel a música exerce na vida das pessoas? O que faz uma música ser boa ou ruim? Qual o possível impacto negativo de uma música ruim? Qual o possível impacto positivo de uma boa música? Qual deve ser o foco das conversas que você tem com seus filhos sobre música? Então, você precisa responder. Qual é a música que está tocando no coração dos meus filhos? E além de música, uma outra coisa que eu vou deixar aqui, que você precisa ficar atento também é com o livro, viu? Falei isso também no culto. Tome cuidado. Tinha uma criança, ela era criança, hoje ela já é uma mulher. Mas ela, na época, lá da Celsa ainda, ela era uma menina, uma criança. Eu dei aula para ela. E eu sempre dei aula ali para eles, e eu comecei a perceber uma mudança no comportamento dela. Ela estava mais questionadora. Eu entrava na escolinha lá da Celso para dar aula para ela, e ela estava mais questionadora. Ela estava estranha, sabe? Incrédula. E ela era criança, ela estava no teen. E aí eu perguntei, comecei, por que essa menina mudou? Ela mudou, antes eu falava a palavra, ela não era tão questionadora, agora ela está questionando tudo e tal. Enfim, fui vasculhar a vida daquela criança e perguntei para ela por que ela estava agindo daquela maneira, por que ela estava com tantos questionamentos, incredulidade. Aí ela pegou e falou assim, não, porque eu estou lendo um livro e esse livro fala de várias pessoas com vários tipos de gêneros, de personalidades, de pensamentos. Eu falei, epa, traz esse livro que eu quero ver. Quando eu peguei e eu vi, eu fiquei muito brava com ela. Eu falei, meu amor, isso aqui está perturbando você, isso aqui tá tirando, está roubando a palavra de você. E eu conversei com a mãe, na época até o Bispo Pedroso ajudou, e chegou à conclusão que aquele livro estava, por um lado, estava sendo colocada a palavra, e lá no quarto dela, ela lendo um livro, estava tirando toda a palavra dela. Então, estava roubando a leitura do livro. E hoje ela já é uma mulher, e ela provavelmente está me ouvindo agora, e ela sabe. E isso marcou a vida dela, marcou a minha vida,
Porque tudo que chegar nas mãos dos seus filhos vai influenciar. Seja uma influência boa ou ruim. Então, seja um livro bom, um livro ruim, tudo vai influenciar. O que eles estão vendo vai influenciar, o que eles estão ouvindo vai influenciar. Tudo é uma influência. Por isso que temos que estar atentos e ajudar. O nosso papel aqui, o meu papel aqui não é ficar falando para você, não deixe o seu filho fazer isso, não deixe o seu filho fazer isso, não deixe o seu filho fazer. Não. O meu papel, o objetivo dessa palavra é que você aprenda a ajudar os seus filhos. Você precisa ajudar os seus filhos a ter o discernimento, o entendimento, a responder os questionamentos, as dúvidas que eles têm, para que assim eles não venham se perder. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Eu volto semana que vem com mais um capítulo. Eu creio que vai ser o último, ainda eu vou ver. E já já eu revelo o nome do livro. Que Deus abençoe e foi um prazer servi-los.